Você já sentiu aquela insegurança quando terminou de elaborar um DFD, um ETP ou um TR, e mesmo depois de conferir uma, duas, três vezes, você ainda fica com aquela dúvida: será que aquilo ali foi bem fundamentado? Ou será que eu vou ter problemas com alguma auditoria no futuro? Ou, pior ainda, se eu vou ser responsabilizado por alguma coisa que tem ali que às vezes nem partiu de mim? Isso acontece porque o processo de planejamento às vezes começa pelo lugar errado, que é o planejamento desses documentos como se eles fossem meros formulários, sem entender o problema real. Mas se eu te dissesse que existe um método que é inteligente, lógico e estruturado para planejar as contratações públicas? Para você ter uma ideia de como estão as coisas aqui no Brasil relacionadas às contratações públicas, eu te trago um dado que é alarmante. O Tribunal de Contas da União estima que 70% dos problemas que acontecem lá na execução contratual têm origem lá na fase de planejamento. E isso não é porque o servidor é desleixado, mas sim porque ninguém ensina o servidor a fazer isso de uma maneira lógica e estruturada. E o que nós temos para todo lado são DFDs que não explicam bem o problema, são ETPs que servem muitas vezes para justificar uma escolha do gestor e TRs, onde muitas vezes são inseridos ali alguns elementos que restringem a competitividade e frequentemente são objetos de apontamento. E com isso, nós temos mais retrabalho, mais idas e vindas de processo e, infelizmente, e cada vez com mais frequência, responsabilização daquele servidor que participou da fase de planejamento. Foi justamente para resolver isso que eu criei o método Crivo, que é um processo lógico, estruturado e prático para fazer o levantamento dessas informações muito antes de você colocar a mão em qualquer desses documentos da fase de planejamento. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago Camargo, sou servidor público há mais de 20 anos, me especializei em planejamento e em projetos. Inclusive, eu atuei na implantação da nova lei de licitações aqui no município, elaborando manuais, modelos, fluxogramas e outras orientações. E nesse contexto, vendo diversos colegas tropeçando nessa fase, eu tive a certeza, precisava de um método, mas não qualquer método. Teria que ser um método focado em estrutura de raciocínio. Um método que permitisse o servidor sair do problema e, com lógica e fluidez, chegar na contratação. E tudo isso com a ajuda de inteligência artificial, tanto para fazer o levantamento das informações no início, quanto para fazer a elaboração dos documentos e para fazer a revisão técnica, tanto do levantamento quanto da elaboração dos documentos. Mas para você entender melhor sobre o método Crivo, vou te mostrar aqui na tela. Vem comigo. Aqui na tela nós temos o mapa do método Crivo e eu vou abrir cada enfoque para você e vou explicar cada um deles. Primeiro, cenário. No cenário, você começa analisando e investigando o problema real. Por exemplo, um hospital que tem equipamentos de raio-x que quebram com frequência. Você tem que descrever esse cenário para saber se o problema é só o equipamento, ou o que está faltando é manutenção, ou é a gestão desses equipamentos, ou se está faltando algum insumo. Aqui você analisa o contexto onde o problema acontece. Então você monta a cena com base nos registros, nos dados e nas observações técnicas de quem está lá na ponta. Com o cenário descrito, você passa então para os requisitos. Nesse levantamento de requisitos, você vai identificar elementos que a futura solução, que a gente não sabe ainda qual é, vai precisar atender para que esse problema seja plenamente resolvido. Ainda no exemplo de equipamento hospitalar, vou te dar um exemplo. Pode ser que, dentro das normas hospitalares, determinado equipamento tenha que ter, por exemplo, a disponibilidade mínima de 95%. Isso quer dizer que 95% do tempo ele tem que estar disponível. Ou que tem que ter um atendimento técnico em até 4 horas, vamos dizer assim, para não parar o atendimento. Ou então que ele precisa de estoque no Brasil das peças do fabricante.
para que não tenha nenhuma descontinuidade do serviço. Então, você tem que anotar isso tudo e justificar, porque isso vai servir para você comparar as soluções lá na frente, mas não ainda. Feito esse levantamento de cenário e requisitos, vamos passar para a fase de investigação. Investigação do que? Das possíveis soluções. Então é o momento que você olha para o mercado, você olha para outros órgãos públicos e vê o que tem potencial para resolver aquele problema. Então, dentro das possíveis soluções, ainda nesse nosso exemplo, poderíamos ter a aquisição de equipamento, poderíamos ter a locação do equipamento, a manutenção terceirizada, ou até mesmo a capacitação da equipe interna para poder manter esses equipamentos funcionando. Então, tudo que for remotamente, ainda que remotamente, possível de resolver, você não é momento de descartar essas soluções. Você inclui no seu levantamento. Concluída essa etapa, a gente passa para validação. Esse é um enfoque importante. Esse enfoque você sempre vai aplicar a cada tarefa concluída, a cada etapa concluída. Então, na fase de levantamento, você vai aplicar a validação do método de levantamento para ver se ele foi seguido à risca. Inclusive, vale lembrar que a lei de licitações ela prevê 3 linhas de defesa em relação aos controles. E o crivo te ajuda a exercer a sua responsabilidade, que fica na primeira linha de controle. E muita gente esquece que é responsável pela primeira linha de controle. As pessoas que atuam na fase de planejamento, a maioria ignora que a primeira fase de controle, que a primeira linha de controle está dentro da responsabilidade dela. Então, o método crivo te ajuda a garantir que você fez a sua parte e não vai ter nenhuma responsabilização por qualquer tipo de omissão nesse sentido. E por último, nós passamos ao enfoque também que vai ser revisitado várias vezes, que é a otimização com inteligência artificial. Agora você vai usar a IA para revisar e melhorar a redação técnica. Ela pode te sugerir ajustes para ter mais coerência entre os documentos. Ela pode também identificar se você deixou alguma lacuna no seu levantamento ou então nos seus documentos. Assim como a validação, a otimização da IA, por IA, a gente vai fazer em cada etapa. Então, ela vai ser utilizada tanto para elaborar os documentos, produzir as informações para esses documentos, quanto para avaliar, e com isso você vai economizar muito tempo com a inteligência artificial como sua parceira. Ela vai acelerar o seu processo e vai te fazer economizar tempo sem perder a qualidade e também sem perder a segurança. Na prática, você vai observar que quando você aplica o crivo, os documentos param de ser esse fardo e eles vão virar um resultado natural do raciocínio técnico que você vai produzir. O DFD nasce da análise do cenário, dos requisitos e das primeiras impressões que você tem sobre as soluções. O ETP vai ser o exercício de demonstrar a comparação das soluções que você já vai ter feito o levantamento através do método crivo e transformado aqueles requisitos lá do início que foram levantados junto com o cenário, eles serão transformados em critérios de comparação entre as soluções agora no ETP. O TR especifica aquela solução que você escolheu lá no ETP como um objeto a ser contratado, melhorando ali as especificações, falando sobre as formas de execução daquele objeto, falando sobre critérios de pagamento e outros elementos que a lei previu para estarem presentes lá no termo de referência. E elaborando o TR dessa forma,
você para de inventar justificativa de última hora. Você vai ter começado com o problema e os documentos só formalizam o que já foi estruturado no seu levantamento. Se você quer testar se o seu processo de contratação está robusto, vou te dar uma dica para você usar hoje mesmo. Pega aí um DFD, um ETP que você tenha feito recentemente e, ao ler esses documentos, tenta responder essas perguntas. Qual problema essa contratação resolve? Qual é o beneficiário dessa contratação? O que acontece se essa contratação não for realizada? Aí, olhando mais especialmente lá para o ETP, vai na solução que você definiu ali no ETP e tenta responder o seguinte: quais são os critérios técnicos que sustentam a escolha daquela solução? Se você travar para responder qualquer uma dessas perguntas, tem uma grande probabilidade de você ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade no seu processo de contratação. Mas a boa notícia é que o crivo resolve isso. Com esse método, você não só vai evitar as falhas, você vai proteger a sua carreira, vai evitar responsabilizações e, de quebra, ainda vai virar referência técnica aí no seu órgão, o que pode te abrir muitas portas. E ainda vai utilizar a inteligência artificial como parceira para reduzir até 80% no tempo de elaboração desses documentos. E no método CRIO você aprende tudo isso, a fazer o levantamento de maneira criteriosa das informações, a elaborar DFD, ETP e TR de maneira clara, também usar a inteligência artificial para redigir e revisar os documentos, e o mais importante, você vai ter o meu acompanhamento individual para que você consiga aplicar isso aí no seu dia a dia, nos seus desafios e no seu contexto. Se você quer dominar o planejamento, trabalhar com segurança e com autoridade, eu posso te ajudar. Me chama aqui agora no WhatsApp. Eu lembro que a mentoria Crivo é uma mentoria individualizada e, por isso, as vagas são limitadas. E fica tranquilo que você não vai ver nenhum curso genérico. É uma abordagem prática, técnica e passo a passo comigo do seu lado. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para aquele colega que você acha que também precisa desse tipo de transformação. E você, se você sente que está na hora de dar um salto na maneira como você planeja as contratações, o método Crivo pode ser um divisor de águas na sua carreira. Então eu te vejo lá no WhatsApp. Até lá!